Um outro assunto que eu gosto bastante de falar é o sulfato de magnésio, que é muito interessante e a gente tem muito pouca coisa, muito pouco relato, muito pouco trabalho falando sobre sulfato de magnésio na medicina veterinária, que não é um agente nada novo, é um íon aí, utilizado desde aí, tem as primeiras descrições desde 1916. Na medicina, na espécie humana, se usa muito mais há bastante tempo como adjuvante anestésico e apresenta uma ótima ação de analgesia e algumas modulações e situações que a gente vai falar um pouquinho agora. Já começando, todo mundo pergunta qual que é a dose, qual que é a dose, qual que é a dose que você usa? Em cães, a gente também usa a mesma dose. Nos trabalhos que a gente tem na literatura, na revisão que a gente tem de sulfato de magnésio nessa espécie, a gente tem ali ao redor de 30 a 140 mg por quilo em bolos. Essa variação é grande, a variação é essa variação que a gente tem de dose para utilizar na espécie canina, as poucas coisas descritas que existem. Ele é um fármaco que possui uma grande DL50, uma dose bastante segura para se utilizar nas várias espécies. Então é aceitável que haja essa variação aí de dose sem grandes complicações nos nossos pacientes. Claro que a gente tem uma certa parcimônia a utilizar em algumas situações. Infusão contínua após a dose de bolos em torno de 1,33 a 2 mg por quilo por minuto para se fazer a manutenção da concentração plasmática desse fármaco. Algumas situações e ações do sulfato de magnésio. Ele é um antagonista fisiológico natural do cálcio, então a principal ação do sulfato de magnésio de analgesia, de sedação, de controle de pressão arterial, de relaxamento muscular, é ali um efeito competitivo no canal de cálcio. Então ele bloqueia a entrada de cálcio para dentro da célula, bloqueando todos esses efeitos de uma certa forma seletiva. É uma das principais ações do sulfato de magnésio, da forma de ação do sulfato de magnésio. Ele produz um relaxamento muscular pela redução da liberação de acetilcolina também nessa junção neuromuscular. E o magnésio inibe a liberação de histamina pelos mastócitos e estimula a produção de óxido nítrico, uma situação bastante interessante, que há uma certa vasodilatação pela produção do óxido nítrico, mas não pela liberação de histamina, aí, que alguns poderiam dizer que é por conta disso, mas não. Ele é um íon antagonista aqui, um dos principais pontos assim também da analgesia pós-operatória nesses pacientes é que ele é um antagonista também do receptor NMDA, tá? Assim como os fármacos dissociativos, os anestésicos dissociativos, como a ketamina, por exemplo, o que vai lhe conferir aí uma característica de analgesia, de sedação, anticonvulsivante, de proteção do sistema nervoso central. Então tem algumas ações muito interessantes. Alguns me perguntam, mas por que então eu posso usar junto com a ketamina? Mas por que então não usa a ketamina já que eu estou usando, já que ele é um antagonista da NMDA? Ok, mas não é só essa a ação do sulfato de magnésio, não é só sobre receptor NMDA. Ele tem várias outras ações e algumas outras que não se sabe ainda como que ele trabalha certamente no sistema nervoso central. A gente tem algumas indicações de que ele faz algumas questões no canal de cálcio, acetilcolina, quanto ao óxido nítrico, mas não se sabe totalmente quais ações em sistema nervoso central quando a gente faz a reposição, mas sabe sim que ele tem uma grande ajuda quando se faz então essa reposição.